Olá, pessoal do Avante, primeiro videocast de 2026 e a gente já está com muita novidade, como a gente sempre faz. A gente gosta de começar o ano e manter o ano em nível alto, sempre com novidades. E para essa primeira novidade do ano, eu gostaria de chamar uma pessoa mais do que especial que vai falar sobre um tema muito interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre microbiota, o eixo intestino-músculo e recuperação nutricional. Qual a ligação que existe entre todos esses órgãos e sistemas? E qual a implicação para a prática clínica disso? Para falar nesse videocast de hoje, a gente vai ter nada mais, nada menos do que uma das pessoas que mais estuda isso no Brasil, talvez a mais estudiosa de microbiota no Brasil e um dos grandes pesquisadores mundiais no tema. Eu estou falando aqui do Dr. Dan Weitzberg, que é o professor associado do Departamento de Gastroenterologia da USP. Ele é chefe do laboratório Metanutri, ele é coordenador clínico da equipe multidisciplinar de terapia nutricional do HC USP e também do Hospital Santa Catarina aqui em São Paulo. É coordenador da Força Tarefa de Bióticos da ILSE Brasil. É também o diretor-presidente do Grupo GANEP, diretor científico do Bioma Genetics e é pesquisador do CNPq e da FAPESP. Pessoal, muito importante, o Dr. Dan vai estar aqui com a gente no final para responder perguntas. Então, vão botando aí pergunta no chat que a gente, no final, volta para responder um pouco sobre o tema, que é um tema super quente no momento. Dr. Dan, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Valéria. É sempre uma satisfação enorme estar junto a você e a equipe da Nestlé, especialmente porque dá a oportunidade da gente falar sobre assuntos de altíssima relevância. Como você mesmo mencionou, nós vamos conversar hoje sobre o controle da intolerância intestinal e sarcopenia na terapia intensiva. Valéria já contou os meus cargos, mas eu queria dizer que existem conflitos de interesse, particularmente porque estamos falando em nome aqui patrocinados pela Nestlé Health Science. Mas eu gostaria de começar a nossa conversa com todos vocês que nos prestigiam, falando sobre o caso do senhor Antônio. Com 68 anos, veio para uma UTI com sepse pulmonar. Seu estado nutricional apontava uma perda de peso maior que 10%, sarcopênico por conta de uma força de preensão palmar reduzida, e pelo critério Gleam, ele era um desnutrido grave. Então, isso por conta dos seus critérios fenotípicos, ou seja, perda de peso e redução da massa muscular, e etiológico também. Quando vamos olhar a avaliação nutricional, o MC dele para essa idade, 20,9, acompanhado de grave depressão proteica. Mas importa também dizer que ele usava polifarmácia há 5 anos e sofria de constipação intestinal crônica. Então, posto esse quadro, o que a equipe da terapia intensiva decidiu foi começar com uma terapia nutricional enteral padrão, no segundo dia, com uma meta calórica e proteica dentro das características que lhe pareceram adequadas. Só que, no 4º dia da UTI, o seu Antônio evoluiu com diarreia com fezes líquidas, mais que 5 episódios por dia, e nós todos sabemos o risco que isso leva à desidratação e a incapacidade de progredir para a meta nutricional. E nesse caso, eu gostaria que vocês pensassem de antemão nestas perguntas. Qual seria a sua conduta agora? Suspender a nutrição enteral? Introduzir nutrição parenteral central ou periférica? Ou até, talvez, mudar a fórmula padrão para uma fórmula especializada? Mas vamos seguir este roteiro que diz respeito aos tópicos desta aula, começando por uma pergunta simples. O que pode acontecer com um paciente na terapia intensiva? Quem é esse paciente? Vejam, ele é cercado de aparelhos, monitor, sonda nasogástrica, eletrodos, catéteres, bomba de infusão e ventilador mecânico. Mas por quê? Porque o paciente da UTI, ele é
vítima de uma tempestade perfeita. Vejam que esse paciente, ele vai ter uso de antibióticos, bloqueadores da bomba de prótons, imobilidade, muitas vezes jejum, e isso tudo vai contribuir para quê? Para consequências graves. Por exemplo, diarreia, por conta da perda da barreira intestinal e desbiose. Falha nesta barreira leva à translocação não só de bactérias enteropatogênicas, mas de lipopolissacárides. Ele vai ter uma inflamação sistêmica, que pode ser de baixo grau e persistente, ou se associar à inflamação que ele já traz por conta da doença de base. Só que esta inflamação intestinal vai comprometer a absorção e resposta a intervenções. De onde se conclui que nós temos aí um desafio, que é abordar a barreira e a inflamação além da nutrição enteral convencional padrão. Mas antes disso, por que isso acontece? Então, nesse quadro que nós não vamos detalhar e que ficará à disposição de vocês depois, nós podemos entender que existem mecanismos fisiopatológicos que vão, por conta da doença crítica, levar a alterações fisiológicas e patológicas também relacionadas ao trato gastrointestinal e que evoluem para efeitos clínicos e desencadeiam condições que ameaçam a vida e prejudicam, portanto, os resultados clínicos. O que nós estamos aqui tentando mostrar é que existe uma série de mecanismos bem conhecidos, e nós vamos alguns deles discorrer aqui, que levam a resultados clínicos danosos para um paciente crítico. E um deles é justamente a microbiota intestinal, ou microbioma, se nós formos entender também os fungos e os vírus e as arqueias. Mas nós sabemos muito bem que a microbiota intestinal tem um papel fundamental no metabolismo, no sistema imunológico em conversação cruzada permanente, na motilidade e função intestinal. Então, na UTI, isso não vai ser diferente. Ao contrário, na UTI existem fatores que nós veremos que contribuem para a alteração da microbiota intestinal, mas não só intestinal, também pulmonar e da pele. E nessas situações de desbiose, podemos dizer que é um ambiente hostil e patogênico, poderá contribuir para o paciente ser mais vulnerável a sepse, disfunção múltipla de órgãos e infecções nosocomiais. Vejamos, então, alguns dos fatores contribuintes da desbiose na UTI. Nós vemos a terapia antibiótica. Nós sabemos que a microbiota num paciente da UTI, depois de 2 a 3 dias, já não é a mesma com que ele entrou. O uso de inibidores em alta intensidade de bomba de prótons, que mudam o pH e que fazem que uma série de bactérias que seriam destruídas no estômago passem para o interior do intestino. Vasopressores mudam a situação de oxigênio e também de irrigação do delgado e do intestino grosso, que levando à perda da integridade epitelial, muitas vezes temos desmotilidade intestinal ao lado de invasões, de procedimentos invasivos, assim como a nutrição parenteral. Também podemos considerar, além de todos esses, o uso de opiáceos, por longo tempo, que leva à inércia intestinal, o supercrescimento bacteriano, não deixando de lembrar o uso que hoje já nem existe no Brasil, mas quem viveu lembra da dieta enteral elementar, né? E a deficiência fundamental de certos nutrientes no intestino grosso. As consequências disso para a microbiota intestinal são a distorção dos filos e gêneros, a redução de bactérias marcadoras de saúde intestinal, redução da riqueza e diversidade e o enriquecimento de bactérias patogênicas. Basta ver esse estudo, que foi, trata-se de um estudo que estudou mudanças seriadas nos gêneros da microbiota fecal de pacientes na UTI ao longo do tempo. Aqui tem os controles, à esquerda, dia 3 e dia 7. Vejam que as bactérias oportunistas
Enterococcus, Corynebacterium aumentam. E os gêneros produtores de ácidos graxos de cadeia curta, tipo Blausia, Faecalibacterium, diminuíram. Então, nós temos, por outros estudos, entender que aumentam bactérias enteropatogênicas como Shigella, Salmonella, Enterococcus, Clostridium difficile e Staphylococcus, e caem justamente os Faecalibacterium, Blausia e Ruminococcus já mencionados. E daí? Daí que essa desbiose no doente crítico tem consequências. A redução da metabolização de drogas, liberação de nutrientes e hormônios, perda de proteção contra os patógenos invasores. Lembram-se que existe um equilíbrio dentro da microbiota intestinal por conta de bacteriocinas, função de barreira, competição de substratos que é perdido. Redução da produção de peptídeos antibacterianos, as bacteriocinas. E aí existe a tolerância imunológica que existe perante uma microbiota saudável é perdida. E aí você vai ter uma resposta pró-inflamatória com células TH17 estimuladas, o que leva a superinfecções e eventualmente sepse. Então, vejam que trata-se de uma relação importante que é a desbiose na UTI e pelas causas e consequências que falamos. Mas ela anda ao lado da sarcopenia na UTI. E nós vamos mostrar em pouco como existe uma relação entre desbiose e sarcopenia e mediadas pela resistência anabólica. Mas vamos antes lembrar os condicionantes de perda de massa muscular. O envelhecimento, as alterações hormonais, a redução do gasto energético, a baixa ingestão dietética, principalmente de proteína, mas inatividade, que é frequente em nossos pacientes idosos e sedentários da UTI, e inflamação. Então, na UTI, isso se acelera. Por quê? Porque eles estão imóveis no leito. Muitas vezes em acidose ou hipóxia, em uso de agentes adrenérgicos, corticosteroides, hiperglicemia, falha no controle da inflamação, infecção e sepse. Tudo isso leva a duas situações que levam à sarcopenia, que é a diminuição da síntese proteica e aumento da degradação proteica. E isso, então, mostra... mas você falou que existe uma convergência, uma associação entre microbiota e sarcopenia. Vejam esta meta-análise. Aqui nós estamos vendo numa revisão e meta-análise de estudos publicados em humanos, são 19 estudos, mais de 6.500 participantes. O que se encontrou? Redução moderada e significativa na riqueza microbiana em participantes com sarcopenia em relação a pacientes sem sarcopenia. As diferenças da diversidade beta que mostra entre o antes e o depois aconteceram em quase 85% dos estudos. E foi justamente isso que nós mostramos antes, a perda de bactérias em indivíduos especificamente com sarcopenia. Então, sarcopenia está associada à redução da riqueza da microbiota intestinal. E existe também explicações de por que isso pode acontecer. Vejam na parte superior direita desse slide que a microbiota desequilibrada contribui, como já falamos, para a inflamação e o dano muscular. Por quê? Porque existe uma alteração na qualidade mitocondrial dos miócitos. Nesta hora, liberam-se padrões moleculares associados aos danos mitocondriais, os famosos DAMPs, e mais abaixo nós vamos ver que isso vai levar a um recrutamento de macrófagos que mantém esse ambiente inflamatório e, por conta de um ciclo vicioso, levam à própria piora da desbiose. Mas além disso que foi mencionado até agora, lembrem-se da resistência anabólica. O que é isso? Mesmo com uma ingestão proteica adequada, nós podemos não ter síntese proteica por conta do quê? Da inflamação intestinal. E por que isso acontece? Porque esses sinais inflamatórios bloqueiam a eficiência da insulina e o aporte de aminoácidos para os seus receptores. Eles se tornam surdos. Então, essa é a resistência anabólica.
Então, nós já falamos de desbiose, nós falamos de dificuldade em síntese proteica, e agora passamos a discutir como é que nós podemos avaliar a disfunção intestinal na UTI. E existem scores, existem vários. Um muito usado pela sua facilidade, embora seja subjetivo, é o sistema de classificação de lesão gastrointestinal aguda, que divide em graus de 1 a 4 graus, e ele avalia os sintomas gastrointestinais, a intolerância alimentar, a pressão intraabdominal e a gravidade clínica. Realmente é subjetivo em relação aos demais, mas ele mede alguns domínios como os sintomas gastrointestinais, a tolerância à dieta oral ou enteral e a possibilidade de haver complicações abdominais. E é usado em grandes coortes. Isso nos permite agora passar para o próximo passo. Uma vez que nós conhecemos a realidade do score do nosso paciente, score intestinal do nosso paciente na UTI, nós podemos começar a discutir se tem sentido ou não usar nutrição enteral com fibras na terapia intensiva. E para isso é importante olhar a literatura publicada e de boa qualidade. Aqui nós temos um pequeno estudo, mas ele randomizou de 1 para 1 uma nutrição enteral com fibras mistas, derivadas de soja e aveia, 14,3 gramas por fibra por litro, contra a mesma dieta sem fibras. E ele obviamente encontrou que no primeiro dia os pacientes com fibras comeram mais fibras. Só que ele também viu que houve uma abundância dos gêneros produtores de ácidos graxos de cadeia curta, 61% maior no grupo fibra, enquanto que houve menos 46% no grupo sem fibra. Então, ao medir os ácidos graxos de cadeia curta, ele verifica também que existe uma diferença praticamente de 6 vezes maior no grupo que usou fibras, de onde ele conclui que existe um efeito da fibra na dieta enteral sobre as bactérias produtoras de ácidos graxos que leva a uma produção maior de ácidos graxos, mesmo em pacientes sob antibiótico terapia de larga espectro. Então, esses trabalhos dispararam a ideia que quando nós damos a fibra certa e nós temos bactérias fermentadoras, nós vamos ter o quê? Acetato, butirato e propionato, os ácidos graxos de cadeia curta, que vão melhorar a sensibilidade à insulina e, portanto, favorecer a síntese proteica e vão contribuir pela qualidade do butirato de ser anti-inflamatório e valorização do sistema imunológico, ele reduz a inflamação sistêmica. Mais recentemente surgiu agora uma meta-análise. Trata-se de 13 estudos com 709 pacientes em estado crítico. E, de novo, discute-se a dieta suplementada com fibras versus a sem fibras. E o que se percebeu? Houve uma redução da intolerância gastrointestinal, porque a diarreia diminui em 54%, a regurgitação e os vômitos também. Houve uma eficiência nutricional, porque o grupo fibras atinge a meta calórica 2 dias antes do que o grupo controle. E o tempo de internação, observem isso, tempo de internação reduziu-se 4,6 dias na UTI e 6,4 dias no tempo total de internação nos pacientes que receberam fibras. E houve uma redução significativa da mortalidade também nos pacientes que receberam fibras. Portanto, essa meta-análise aponta que a nutrição enteral com fibras reduz o risco de intolerância alimentar e melhora desfechos clínicos e hospitalares em pacientes graves. Há 2 anos surgiu outro estudo. Esse já é um estudo maior, com uma meta-análise com 20 ensaios clínicos randomizados, 1.405 pacientes, também comparando dieta com fibra e dieta sem fibras. De novo, redução da diarreia em 30% e mortalidade menor, 30% no risco de mortalidade geral. É verdade que são dados promissores, mas isso já aponta claramente um caminho. Qual é esse caminho? Que nós estamos caminhando de uma evolução de calorias e simples proteínas a uma modulação biológica.
Então, antes nós éramos fornecedores de calorias, agora nós temos elementos que podem modular a resposta biológica. E nós vamos discutir agora alguns desses elementos. E o primeiro que nós vamos falar é sobre a goma guar parcialmente hidrolisada em terapia nutricional enteral. Qual é a diferença entre uma goma guar, que é o nome galactomannan, para uma goma guar parcialmente hidrolisada? É que esta passa por uma hidrólise enzimática controlada. Enquanto a goma guar comum tem alta viscosidade, aqui nós temos, com a GGPH, uma baixa velocidade. Ela é uma fibra funcional, muito usada em fórmulas enterais e alimentos também. Ela não muda a reologia dos demais nutrientes, além de ser altamente solúvel. Então, esse GGPH, a goma guar parcialmente hidrolisada, ela no intestino é totalmente 100% solúvel, totalmente fermentável, e ela vai atuar regulando o trânsito intestinal, seja na constipação como na diarreia. E por conta do quê? De uma alta produção de butirato. Todos nós sabemos que o butirato é a fonte energética principal do cólon. Não é a glicose, é o butirato. Então, com esse butirato vai restaurar ou contribuir para restaurar a barreira intestinal e destravar, como nós mostramos anteriormente, a capacidade de síntese proteica. E aí surge mais uma meta-análise, que é uma meta-análise que estudou a suplementação da goma guar no controle glicêmico. Vejam que nós estamos saindo do lado da intolerância intestinal para entrar numa meta-análise que 14 ensaios clínicos randomizados, que vai ver se houve modificação no controle glicêmico, na pressão arterial e na massa corpórea. Então, ele observou que o uso da goma guar nestes pacientes reduziu a hemoglobina glicada, não mudou a pressão arterial e diastólica e nem a massa corporal. Mas num subgrupo específico, ela diminuiu as concentrações de glicemia de jejum. Pacientes, claro, com diabetes tipo 2 e altas dosagens, mais que 15 gramas por dia. Portanto, nós vemos aqui uma outra vantagem da goma guar, que é benéfica no controle glicêmico. Mas não só no glicêmico. Uma outra meta-análise avalia o uso sobre o perfil lipídico em adultos. Trata-se de 19 estudos clínicos randomizados, controlados por placebo em adultos, e foram observar a mudança nos colesterol, nos suas frações e nos triglicérides. E vejam que houve uma redução significativa do colesterol total e no colesterol LDL. E esses resultados, portanto, são promissores, apontando que a goma guar reduz colesterol e LDL nesses pacientes. E voltamos lá atrás, quando falamos de sarcopenia, e será que a goma guar parcialmente hidrolisada tem a ver com o músculo? Sim, nós já mencionamos que ela fornece, através da fermentação bacteriana, o butirato, o ácido gástrico cadeia curta, que por sua vez destrava o músculo, como nós estamos vendo nessa fotografia. Portanto, nós podemos conceitualizar que o duo da recuperação é associar proteína com fibra. Porque com os dois nós teremos uma fórmula ajustada que é capaz de contribuir para o controle da glicemia, das alterações lipídicas, da inflamação, proteger a barreira intestinal e propiciar uma ajuda para um anabolismo muscular mais eficaz. E isso foi estudado. Isso foi estudado por vários autores aqui citados, que vocês terão acesso a toda essa documentação, por conta exatamente do que nós falamos anteriormente. Ou seja, existe uma redução dos marcadores inflamatórios, por exemplo, TNF-alfa e infiltração de neutrófilos. A integridade da barreira intestinal também melhora e os demais já falados aqui.
No entanto, a parte de anabolismo muscular é importante dizer que ainda é experimental. Existiu realmente em vários trabalhos experimentais um aumento da massa e força muscular por conta da redução da inflamação e melhor absorção de nutrientes e por conta disso a modulação da via mTOR, que é da síntese proteica, e clinicamente já se viu essa associação com a preservação de peso e massa magra em pacientes hospitalizados. E mais um nutriente que entra aqui como um modulador biológico da situação inflamatória. São os ácidos graxos poliinsaturados, ômega 3, que, além de seus benefícios menos inflamatórios que nós sabemos, eles têm já comprovados mecanismos potenciais que ajudam a síntese proteica, seja no aumento da expressão de transportadores de aminoácidos, na preservação mitocondrial, na mediadores especializados pró-resolução, as famosas resolvinas e maresinas, a partir do docosahexaenoico, inibição do fator nucleico NF-κB e expressão de genes alvo-inflamatórios, catabólicos, e, por fim, a desestruturação dessas jangadinhas de lípides que tem na membrana celular, os lipid rapids, em células musculares com redução da inflamação. E existem também esses mecanismos já mencionados, principalmente experimentalmente, observou-se que existe com altas doses de ômega 3 um aumento da síntese proteica muscular, o que seria útil na UTI também e, inclusive, para reduzir o tempo de ventilação, especialmente quando combinado com a oferta adequada de proteína. Como vimos, alguns desses estudos ainda estão em fase experimental. Então, a goma guar parcialmente hidrolisada pode promover o aumento da força muscular, mas a evidência clínica direta ainda requer mais estudos, mas já está com algumas recomendações, inclusive nos guias da Aspen, considerar o uso de fibras solúveis fermentáveis, como a goma guar parcialmente hidrolisada, de 10 a 20 gramas por dia, como uma terapia adjuvante na diarreia de pacientes hemodinamicamente estáveis, recebendo fórmulas sem fibras. Eu friso aqui hemodinamicamente estáveis, porque é fundamental evitar o uso de fibras em pacientes com risco elevado de isquemia intestinal ou desmotilidade grave. De modo que, quando nós caminhamos para uma conclusão ou uma mensagem, podemos entender que a goma guar parcialmente hidrolisada é uma opção segura e eficaz para o controle da diarreia. Pode contribuir indiretamente para a redução da resistência anabólica e sarcopenia, mas isso requer mais estudos. O nosso paciente de UTI vai sair do hospital e poderá ir para casa, ou mesmo ficar em unidades de enfermaria. E nesse caso, um dos aspectos muito interessantes é verificar como é que essa dieta que associa goma guar parcialmente hidrolisada, proteína e ácidos graxos poliinsaturados ômega 3 possam influir sobre o custo do tratamento. É muito fácil, porque se você diminui a diarreia, você para de ter gastos relacionados à higiene do paciente. Menor tempo da enfermagem, que pode se dedicar a outras tarefas, e além de prevenir complicações, por exemplo, como úlceras de decúbito. Então, para consolidar isso, no ano retrasado, foi publicado um estudo que se dedicou a verificar a análise econômica da goma guar parcialmente hidrolisada em pacientes recebendo nutrição enteral. Os autores partiram deste conhecimento, que, ou seja, em dois trabalhos distintos, o da esquerda em pacientes críticos e o da direita em pacientes médicos e cirúrgicos, que o uso em cinza escuro da goma guar parcialmente hidrolisada reduziu a quantidade de pacientes com diarreia substancialmente em relação ao grupo controle. Baseado nisso, eles estabeleceram uma metodologia muito conhecida, que é
estabelecer os custos e o consumo dos recursos identificados, ou seja, quanto custa a dieta contendo a Gomaguar, mas em relação ao custo todos os outros do paciente. E isso se faz através de premissas e cálculos de caso base, ou seja, você tem que estabelecer quanto os pacientes ficam na UTI e na enfermaria, quanto custa por dia na UTI e na enfermaria, e aqui eu chamo a atenção, olha a diferença, um paciente não UTI é 180 euros por dia, lá na Itália, e para a UTI é 2.500 euros por dia, um valor considerado conservador, isso na Europa. E o custo de internação por admissão já estabeleceu também quanto seria o uso com dieta com a Gomaguar e sem a Gomaguar. A partir daí, você faz uma análise de sensibilidade de cenários e uma estatística um pouco sofisticada que não cabe aqui a gente discutir. Então, o que os autores encontraram? Novamente, que em pacientes críticos a dieta contendo Gomaguar reduziu a diarreia em 35% e nos médicos cirúrgicos mais ainda, 60%. Com isso, foi possível definir, considerando todos os custos envolvidos, que houve uma economia com o uso, seja em pacientes críticos, seja em pacientes médicos cirúrgicos, com o uso da Gomaguar. Então, veja a economia qual foi. Em pacientes críticos, é de 1.186.330 euros, apesar do custo aumentado adicional da fórmula com a Gomaguar. E nos pacientes cirúrgicos, essa economia é menor, porque esses pacientes gastam menos, então foi de apenas, eu gostaria de ter uma economia de 6.040 euros em qualquer coisa. A análise de sensibilidade confirmou esses resultados, mesmo com suposições muito conservadoras de gastos. Mas lembre-se, houveram benefícios adicionais. Não só a redução dos custos, como a gravidade da diarreia, melhorar o perfil metabólico, diminuindo a necessidade de medicamentos como insulina, estatinas, e a melhora, que é fundamental, do estado nutricional e qualidade de vida dos pacientes. É verdade que existem, como em todo o trabalho, críticas, e isso foi devido à heterogeneidade dos pacientes. Mas, lembram-se do Sr. Antônio? Então, só para recordar, ele começou com uma dieta nutricional enteral padrão, e ele teve no quinto dia de internação, diarreia aguda, 5 episódios por dia. E qual seria a nossa conduta? Qual seria a sua conduta que nos prestigia com sua audiência? Suspender a terapia nutricional enteral? Introduzir a nutrição parenteral central? Ou periférica, talvez? Ou mudar a fórmula padrão por uma fórmula especializada com fibra Gomaguar parcialmente hidrolisada? Veja, segundo tudo que foi exposto aqui, nós temos o desafio número 1 do seu Antônio, que é a diarreia. E nós vimos as vantagens da Gomaguar parcialmente hidrolisada no intestino delgado e cólon. O desafio número 2 é a sarcopenia e a necessidade de retração, seja ela sistêmica ou não. Portanto, ele precisa de uma alta demanda proteica. Com 8,3 gramas de proteína por 100 ml e mistura de fontes distintas, caseína, soja e ervilha, isso vai favorecer ou contribuir para a síntese proteica, mesmo perante estresse metabólico. E o desafio 3, que é a necessidade de chegar com uma densidade calórica importante com baixa tolerância a volume. A dieta em pauta, tendo 1,6 quilocalorias por ml, pode, com apenas 1.025 ml, atingir a necessidade do Sr. Antônio. E não para por aí, porque esse senhor vai ter que ir para casa. E nessa situação, essa recuperação que foi iniciada, nós temos que manter essa estratégia. Porque a consistência da prescrição vai manter os benefícios no home care, através da reabilitação contínua. Então, nós teremos a segurança na reabilitação domiciliar garantida.
E isso, então, podemos resumir tudo isso que nós estamos falando através de benefícios no trânsito intestinal da goma guar parcialmente hidrolisada, prevenção da constipação, manejo da diarreia e benefícios metabólicos, seja glicêmico, seja lipídico. Para terminar, gostaria de lembrar algumas mensagens finais. Olhe para o intestino do seu paciente na UTI. Não existe recuperação muscular sustentável com o intestino inflamado. Vamos combater a resistência anabólica através de compostos nutricionais anti-inflamatórios, que destravam a síntese proteica. Vamos usar a nutrição para reduzir a inflamação e permitir que o músculo responda à proteína. E escolher a fibra certa. No caso, a GGPH é padrão ouro para tolerância e produção de ácidos graxos de cadeia curta. Lembrando ainda que existem benefícios farmacoeconômicos, porque isso mostra um trabalho que diminui recursos. Estas são as referências que estarão à disposição de todos, e eu queria agradecer, lembrando do NutriTotal, o portal que existe há 25 anos, dedicado totalmente gratuito a vocês, a nós, profissionais de saúde. Lembrar do Hub de Eventos do Ganepão, que já começa agora em abril com Mãe e Mãe, e o Bioma, que é uma grande oportunidade para pesquisa em microbiota. Muito obrigado. Muito bem, doutor Dan, excelente aula. Vejam que, como é difícil na jornada do cuidado, às vezes a gente parar para pensar na ligação que existe entre músculo, intestino inflamado, reabilitação, síntese muscular. Eu gostaria de chamar agora a Lívia Modesto, que é do marketing de Nestlé Health Science, que vai falar um pouquinho de uma novidade que a gente tem para vocês, e depois a gente volta para as perguntas que vocês colocaram no chat. Acho que antes da gente começar, a gente pode até soltar um vídeo para inspirar aqui a nossa conversa enquanto o pessoal manda suas perguntas aí no chat. A nutrição evolui e nós evoluímos com ela. Nova Source GI Control. Agora com nova fórmula para pacientes com necessidades de fibras, calorias e mais proteínas. Nova Source GI Control pode contribuir para a sua prática clínica. Ele foi desenvolvido para oferecer suporte nutricional completo e especializado, visando recuperação e prevenção da perda de massa muscular e da modulação intestinal. Nova Source GI Control. A evolução na nutrição clínica. E antes de eu ter aqui as características técnicas e composição do produto, é uma honra estar aqui, né, com o Dr. Dan, também com a doutora Valéria, para falar um pouquinho sobre essa nova fórmula que chegou, está disponível já no Brasil, tanto no sistema aberto quanto no sistema fechado, que compõe não só um aporte de calorias, quanto também de proteína, sendo uma fórmula hiperproteica, e com uma quantidade de fibras realmente mais considerável, aí, de 20 gramas por litro, de goma guar parcialmente hidrolisada, como a gente viu, tão bem embasada aí com o Dr. Dan durante toda a aula. E uma pergunta que eu acredito que vai ser muito latente entre os profissionais de saúde que estão aí na ponta, no momento de prescrição, no momento de analisar qual o melhor produto para o paciente em determinado perfil, é destacar realmente a composição para que seja feita uma escolha realmente assertiva e individualizada. Então, a fórmula, ela vem como característica sendo hipercalórica, com 1,6 quilocaloria por ml, com relação ao perfil proteico, né, 83 gramas por litro de proteína. Antes ela era uma fórmula normoproteica, agora ela é uma fórmula hiperproteica. Com relação ao seu perfil de carboidratos, ela se mantém 100% maltodextrina, e a parte das fibras, que é o que a gente já destacou aí ao longo da aula, de forma brilhante pelo Dr. Dan, a sua composição. E eu não poderia deixar de lembrá-los também que dentro do Avante Nestlé, na parte de serviços, a gente tem disponível uma área de produto onde vocês podem também
consultar as composições de cada uma das fórmulas que compõem o nosso portfólio. E no momento da colocação desse produto, né, como ele se mantém aí com a mesma identidade visual, como eu posso, de alguma forma, identificar que é a nova fórmula. Então, isso a gente destaca no front do produto, entre ali como se fosse entre parênteses, né? E na parte do litro, que é muito utilizado no ambiente extra-hospitalar, a gente tem agora a informação de um produto sem sabor, sem adição de aromatizante. E depois dessa aula e depois desse lançamento aqui para vocês, para que vocês possam, de alguma forma, conseguir utilizar, a gente deixou disponível também dentro do Avante um material inédito com muitas referências e embasamentos que vão auxiliá-los também no momento da conduta com o uso do produto. Então, acessem no Avante Nestlé a monografia também de NovaSource GI Control. E eu não posso deixar também de convidar, aproveitar esse momento que estamos aqui com diversos profissionais de saúde de todo o Brasil para pegar realmente o feedback de vocês com relação às informações do nosso portfólio, deste lançamento, deste evento. Se tiver alguma dúvida que vocês precisam ainda explorar um pouco mais, por favor, coloquem aqui no QR Code, nesse formulário, que a nossa equipe de visitação médica, dos nossos assessores técnicos por todo o Brasil, poderão aprofundar com vocês também durante a próxima visita. Da parte de lançamento de produto, o que eu tinha para compartilhar com vocês é isso, mas eu acredito que já chegaram algumas dúvidas e a gente pode continuar essa discussão junto à doutora Valéria e também o doutor Dan. Muito bem, Livinha, obrigada. Imagina. Super lançamento, né? Depois vocês botam aí no chat para a gente saber se vocês gostaram. Uma fórmula super hiper proteica e também com uma densidade calórica excelente, diferenciada. E a gente tem perguntas, doutor Dan. A Aline perguntou, os ácidos graxos de cadeia curta podem reduzir marcadores inflamatórios como TNF-alfa e PSR, por exemplo? E se essa inflamação reduz, o paciente pode perder menos músculo? Então, a excelente pergunta, Aline, é justamente isso que a literatura tem mostrado, tanto experimentalmente, no meu laboratório mesmo, que há anos nós estudamos ácidos graxos ômega 3, nós mostramos claramente em estudos experimentais em animais, mas também clínicos, que eles reduzem marcadores inflamatórios e vou te dizer, são citocinas inflamatórias, como nós medimos em L6, e como melhoram citocinas anti-inflamatórias e uma das coisas interessantes é que os leucotrienos, que podem ser da classe par, que quando vem do ômega 6, que é o leucotrieno 4, e leucotrieno 5, quando vem da classe ímpar, sendo que o leucotrieno 5 é muito menos pró-inflamatório do que o 4, também muda no plasma depois que você usa alguns dias de ácidos graxos ômega 3. E, obviamente, nós estamos entrando num novo mundo, que é o mundo das resolvinas. O que quer dizer isso? Quer dizer que existe uma classe de mediadores lipídicos que são oriundas por outras vias metabólicas dos ácidos graxos ômega 3, principalmente docosa, mas também EPA, e que eles são interruptores resolutivos da inflamação. Lembrar que a inflamação é um processo que tem começo, meio e fim. Mas essas maresinas, por assim dizer, são resolvinas que contribuem para reduzir, diminuir e interromper o processo inflamatório. Tanto que posso te contar um futuro. É muito possível que no futuro algumas dessas maresinas resolvinas acabem sendo incorporadas em algumas dietas específicas para certos grupos populacionais. A ciência avança, né? E a gente vai avançando com ela. A Renza também pergunta, boa noite, excelente aula, doutor Dan, parabéns. A reabilitação do intestino, essa pergunta é excelente. Ela fica reabilitada, a reabilitação do intestino, ela fica limitada para o paciente sobre cuidados domiciliares? Isso é tão comum, a gente vê que a gente está dentro do hospital, o paciente vai para uma enfermaria ou para um quarto, e aí tudo que parece que vai se fazer para reabilitação, não, deixa que quando ele chegar em casa, faz. Quando chegar em casa come, quando chegar em casa faz exercício, quando chegar em casa trata o intestino. Renza, esta pergunta
é extremamente importante. Eu queria contar para vocês que existe mundialmente, capitaneada nos Estados Unidos e na Europa, um movimento de nutrição no paciente pós-UTI. Isso porque ficou comprovado que vários ganhos que existiram na UTI, quando esse paciente vai ou para a enfermaria ou para casa, ele perde isso. Porque esse paciente tem disfagia, ele tem sarcopenia, a mão treme, ele não consegue se alimentar, ele tem intolerância alimentar. Então, nós já há muito tempo, nos nossos pacientes, nos hospitais aqui em São Paulo, nós mantemos a nutrição enteral. E principalmente quando ele vai para o home care, vai exatamente a mesma dieta que ele estava tomando no hospital. E essa é uma oportunidade muito importante que você falou, porque nós não, como profissionais da saúde, nós não podemos olhar para o paciente que está naquele momento na nossa frente. Nós temos que entender que existe toda uma estrutura que deve ser mantida, porque ele está se reabilitando. Não é que ele se reabilitou. O processo de reabilitação é mais longo e a gente precisa levar isso adiante. Obrigado pela pergunta. Muito bem. A Adriana também mandou uma pergunta, um tema super relevante e atual, estou amando. O alto poder do intestino, uma dúvida. Os ácidos graxos de cadeia curta resultantes da fermentação bacteriana, acetato, butirato e propianato, são oriundos de fermentação de qualquer tipo de fibra? Também é boa essa pergunta. A pergunta é boa. Olha, a pergunta poderia ser modificada da seguinte maneira. Quais são as fibras que produzem mais ácidos graxos de cadeia curta? Certo? Então, primeiro preciso fazer uma noção que a gente pensa assim, você deu uma fibra, veio uma bactéria lá, produtora, né? E bumba, ela fez um ácido graxo de cadeia curta. Não é bem assim. Este é um processo que passa por uma, duas, três, às vezes até 4 bactérias, e umas são especializadas em fazer propionato, outras em butirato e outras em acetato. Bom, posto isso, 3 fibras são as que eu chamaria de importantes nessa produção. E a inulina, beta-glucano e goma-guar parcialmente hidrolisada. Essas são as fibras que você vai encontrar na literatura. Qual é o problema da inulina? É a intolerância, distensão abdominal, tá certo? E cólicas, às vezes, na quantidade que nós estamos falando. Já a beta-glucana, ela é na veia. Se o sujeito tiver capacidade de comer oral, nós estamos numa outra fase da reabilitação dele, tá certo? E, portanto, a goma-guar surge aí como uma opção muito boa. Tem uma outra pergunta que eu acho super interessante, eu acho que tem um aspecto farmacoeconômico que, via de regra, as pessoas não fazem essa conta. A Patrícia pergunta, boa noite, a descrição de benefícios de uma fórmula que já tem a fibra dentro dela ou de fazer módulos de fibra? Essa é uma pergunta bastante importante também, Patrícia. Por quê? Porque você está aqui discutindo sobre um sistema fechado versus transformar um sistema fechado em aberto, o que leva imediatamente a pensar em contaminação da dieta enteral, quando você tem já a dieta pronta com fibras. Então, se você for usar um pó, que você vai reconstituir, e aí você quiser adicionar uma fibra, você pode fazer isso em condições absolutamente estéreis, por exemplo, um lactário, que hoje praticamente não tem custo-benefício nenhum. Porque nós fizemos e publicamos há alguns anos, quando a gente era o diretor da Força-Tarefa de Nutrição Clínica da IUSE, fizemos um trabalho comparando essas fórmulas todas, inclusive com fórmulas artesanais, e verificamos que não existe custo-benefício, né? Porque hoje as coisas evoluíram muito. A gente tem agora uma fórmula completa, né, doutor, que evita aí o uso de módulos, né? Então, acho que
chega sendo uma boa solução. E eu acho que é importante quando você fala em formulações, eu acho que nós estamos falando de uma dieta, e eu fiz questão de mostrar, ao estudar essa dieta profundamente, que não é só a fibra, que é a fibra, que é a hiperproteica, a presença de ácidos graxos ômega 3, e isso, a meu ver, forma um conjunto facilitador de síntese proteica e de regulação da microbiota intestinal. Isso é também interessante porque hoje em dia a gente tem olhado muito, o Brasil vive essas questões farmacoeconômicas que são de economia, né, em saúde, que são muito importantes, e a gente tem um olhar muito próximo com relação a isso. E como a gente não faz a conta na ponta, né? Existe a questão microbiológica de pegar um sistema que já está fechado e você poderia usar e violar esse sistema, abrir sonda, mas existe o tempo da enfermagem, o tempo de quem vai diluir a água que você usa, o pó, aí você tem que pôr no copinho, aspirar com a seringa, risco de entupimento da sonda, tem que lavar antes e depois com mais água, além das lavagens que você já faz. Isso também acontece no sistema aberto. Não, tudo bem, mas aí se eu usar um sistema aberto em casa é do mesmo jeito, você vai agregar uma complexidade maior, você está com pessoas dentro de casa, às vezes, treinadas, mas não tão tarimbadas em lidar com sonda, manipulação de sonda, você vai manipular essa sonda mais vezes, mais risco de exposicionamento de sonda. Então, são todas essas questões que na ponta a gente não faz conta, mas deveria fazer. O europeu, o americano faz. Assim, o custo não só do procedimento da água, da seringa, do copo, do diluir, mas o custo da pessoa que vai ter que ir lá fazer isso a mais. E o custo de uma complicação. Exato. Então, acho que esses dados são muito importantes. Obrigada pela pergunta, Patrícia. Tem a pergunta da Melina também. Boa noite, doutor Dan. O intestino inflamado ou não reabilitado compromete a absorção de nutrientes? Isso tem impacto na evolução clínica? Com certeza, né, Melina? O que quer dizer um intestino inflamado? Né? Que ele é um palco de citocinas pró-inflamatórias. Ele está numa resposta inflamatória, né, que poderá ser crônica, mas poderá, na UTI, geralmente é mais aguda. Né? Ele tem desbiose, favorece a desbiose, a inflamação favorece a desbiose. Sabe por quê? Porque, como em todos os lugares do mundo, os bonzinhos morrem e os bandidos ficam. E lá acontece exatamente a mesma coisa. Então, a inflamação impede a absorção. Você tem o leaky gut, né? Você tem a dificuldade de absorver por vias normais, passiva e ativa, uma série de coisas, sejam proteínas, sejam lípidos, por exemplo. Então, realmente existe prejuízo no intestino inflamado na absorção dele. Vou fazer uma última pergunta, porque a gente tem bastante, mas a gente vai fazer a última da Janaína. Excelente aula, obrigada, boa noite. Com relação à hidratação do paciente devido à quantidade de fibras, é indicado aumentar no paciente com TNE, mesmo que sejam parcialmente hidrolisadas? Também é uma pergunta muito importante. Eu gostei da sua pergunta, Janaína, sabe por quê? Porque como no Santa Catarina, eu passo visita há anos, toda quinta-feira na UTI, eu lido com esse problema. Então, aí é uma questão que, mais do que as fibras, que eu acho que não influem sobre isso, é a carga de soluto renal. E é isso que é importante ver. Então, quando você, por exemplo, está usando uma dieta altamente densa, tipo 2 calorias por ml, é importantíssimo pensar quanta água esse paciente precisa para manter a sua hidratação. E muitas vezes a gente vê colegas com toda importância, o paciente renal e tal, então a gente vê eles recebendo no total 50 ml 6 vezes ao dia, fora a dieta enteral. No caso, eu estou falando de uma super hipercalórica. Isso é insuficiente. Aí eu vou olhar e eu vejo a ureia, a creatinina, eu vejo a ureia desse paciente já está subindo, o hematócrito está subindo. Tá certo, ele está desidratado. Sódio começa a subir. Sódio também vai subir. Então, a sua pergunta é fundamental porque ela nos permite discutir um pouco a importância de olhar para a água do paciente que ele vai receber. E todos nós sabemos que todos os adultos precisam de 30 ml por quilo de peso.
Você vai dizer a todo mundo? Não, todo mundo não, porque tem casos específicos, cardiopatas graves, insuficiência renal grave, mas a gente tem que se preocupar com isso, muito mais do que se a fibra muda ou não a necessidade de água. Muito bem. Ótimas Muito boas as perguntas. É. A gente gostaria de agradecer. Aí tem o QR Code para vocês poderem baixar mais informações. E eu espero que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar depois disponível no Avante para que possa ser vista e revista. E eu acho que merece ser revista. E a gente agradece. Vamos esperar o próximo videocast, porque a gente tem muita coisa para acontecer esse ano em Nestlé Health Science. Boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite, doutor Dan. Muito obrigado. Muito obrigado pela audiência, pela atenção e o convite. Obrigada.